Olá pessoal, sou José Carlos, sou advogado, atuo principalmente na área criminal e quero tratar de um assunto hoje que está em voga, que está na tona, que é o famoso inquérito das chamadas fake news. Não vou trazer um viés político para a questão, nem uma opinião política, mas opiniões técnico-jurídicas daquilo que eu analisei deste inquérito. Primeiro ponto a destacar, já manifestando logo de pronto minha opinião, é que esse é um inquérito que ele padece de vício de ilegalidade. Padece de vício de ilegalidade por vários motivos. Por quê? Porque ele fere o princípio da imparcialidade do juiz, ele fere o princípio do juiz natural, e ele fere um entendimento constitucional do que é o nosso processo penal hoje, que é um processo penal acusatório. E aí vou abordar cada um desses pontos aqui de forma bem sucinta. Primeiro, fere o princípio da imparcialidade do juiz, porque vamos dos mais graves, do fato mais grave para o fato mais leve. O ministro Alexandre de Moraes, que é quem preside esse inquérito, ele é vítima, né? Ele é vítima das chamadas fake news, ele é vítima das chamadas notícias falsas. Então, primeiro ponto, que ele já deveria se declarar como impedido para presidir este inquérito, porque como é que eu, sendo vítima, eu posso presidir o inquérito e futuramente julgar uma possível ação? Então já fere a imparcialidade. Nós entendemos que o agente público e o ministro do Supremo, ele é um membro do Poder Judiciário da mais alta corte do país, ele não precisa ser somente honesto, ele não precisa, como julgador, ser somente imparcial. Ele não tem só o dever de ser imparcial, mas ele precisa demonstrar a sua imparcialidade para que haja uma legitimação pela sociedade, para que haja até uma própria segurança jurídica. Um outro ponto a destacar em relação à questão da imparcialidade é porque nós temos um processo penal que, após a promulgação da Constituição de 1988, ele é um processo penal acusatório, onde há uma separação de funções, onde deve ter uma iniciativa probatória. E essa iniciativa probatória, essa gestão de provas, ela nunca pode partir do juiz. Eu chamo a atenção para o que fala o Jacinto Coutinho, que ele diz que a gestão de prova é um princípio unificador. E se ela estiver na mão do juiz, nós transformamos esse processo penal como sistema acusatório num processo penal inquisitivo. Um processo penal inquisitivo por quê? Porque ele prejudica a ampla defesa e o contraditório, já que a gestão de prova não está nas mãos da parte, mas está nas mãos daquele que vai julgar. Então, mais um fundamento que nós demonstramos onde resta ferida a imparcialidade do juiz. E um terceiro fundamento é que esse inquérito ele não se origina de pedidos de diligências ou de pedidos de investigação ou de gestão de prova por parte daquele que a Constituição diz que é o dono, o proprietário, o titular da ação penal, que é o Ministério Público, não foi a Procuradoria que iniciou. Sobre o segundo ponto, a questão do princípio do juiz natural, que é ferido também neste inquérito, nós queremos mencionar que o que acontece é um inquérito que não foi distribuído, como ocorre rotineiramente em todas as cortes do país e nos fóruns, nos juízes de base, onde há uma distribuição para que haja também imparcialidade, para que não seja um processo, um inquérito direcionado. E foi determinado diretamente que o ministro Alexandre de Moraes viesse a presidir este inquérito, né? Então, há ilegalidade também nesse ponto. E um terceiro ponto que nós queremos abordar também, a questão do devido processo legal. O devido processo legal, para ser devido processo legal de verdade, ele precisa ser recepcionado pela Constituição Federal. E um dos fundamentos desse inquérito está pautado numa resolução do Supremo, que é de 1980, sendo que a nossa Constituição é de 1988, e ele está pautado em alguns artigos do Código de Processo Penal que fala dessa ação oficiosa do juiz. Quando o nosso Código de Processo Penal, até pelas reiteradas decisões, pela promulgação da Constituição de 88, que diz que o titular da ação penal é o Ministério Público, e também com a nova tendência agora na nova lei, chamada pacote anticrime, onde já traz essa tendência de que até aquele juiz algo que está suspenso, mas até aquele juiz que trabalhou na fase cautelar, na fase investigativa, ele não pode julgar o processo. Então nós vemos que o nosso sistema jurídico está partindo para uma estrutura de total imparcialidade do magistrado. O mínimo de ação, de gestão probatória por parte do magistrado. Então, quando algumas pessoas dizem e repetem a frase do saudoso Rui Barbosa, onde diz que
que a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário, porque contra ela não há a quem se recorrer. Às vezes é chamado de radicalismo, às vezes dizem que essa frase parece ser antidemocrática, não, mas ela é pautada em princípios constitucionais, ela é pautada no princípio estrutural do nosso Código de Processo Penal. Então devemos ter muito cuidado, analisar bem essa situação e perceber mais ou menos a crise processual na qual nós estamos vivendo hoje. Não estou colocando aqui pessoas como culpadas ou como inocentes, até porque entendo também que a liberdade de expressão, como alguns têm dito aí, que está se ferindo liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão também não é um direito absoluto, ela tem limites, porque se não tivesse limites, não haveria os crimes de calúnia, de difamação, de injúria, né? Não haveria nenhum desses crimes previstos no nosso Código Penal. Então fica a dica aí, esse breve resumo desse momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Muito obrigado.